Oi, pessoal. Há uns dias atrás, uma pessoa entrou em contato com a gente através aqui do contato da agência e disse que estava com um problema na fórmula do Notion, que não estava conseguindo fazer da forma que ela precisava e pediu a ajuda da gente, tá? Vai seguir a mesma linha dessa outra fórmula que já tem aí dentro do nosso canal, que baseado na data ele vai dar uma condicional aqui. Então, por exemplo, se é dia primeiro, hoje é dia 4, ele vai dizer que está atrasado. Como hoje é dia 4, amanhã 5, ele vai dizer que é amanhã, depois de amanhã, e assim sucessivamente. Ele vai mudando aqui os status daquela tarefa. Só que ele precisava de algo um pouco mais específico. Ele queria que quando essa data, caso essa data aqui fosse maior que 60 dias, ele desse uma condicional, quando fosse menor que 60, desse outra, e quando fosse menor no caso fosse menor que a data atual, ele dissesse que estava atrasado. Então eu vou tentar fazer essa fórmula com vocês. A fórmula vai estar disponível para quem só quiser copiar e modificar, mas no vídeo aqui o intuito é ensinar você de fato a fazer uma fórmula. Você não ficar só dependendo dos outros, tá bom? Então, quem quiser só a fórmula, basta só dar uma curtida no vídeo aí, comentar e que a gente manda a fórmula para você, tá bom? Mas quem quiser de fato aprender, continua no vídeo aí. Valeu, vamos embora. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente aqui no campo de fórmula é a construção da fórmula. Primeira coisa, a gente vai usar uma fórmula que é a if, tá? A fórmula if. Então, vamos lá. If, abre parêntese. A fórmula if, ela utiliza a seguinte estrutura. A if é um se, no caso, se a condição for verdadeira, vai aparecer esse campo. Se for falso, aparece esse campo. Então, sempre a primeira vírgula depois da condição é a condição verdadeira, a segunda vírgula é a falsa, certo? Em miúdos aqui, explicando um pouco como que funciona de forma natural, seria mais ou menos assim, ó. Se a data for 2/4 de 2024, vírgula, aí vou colocar como se fosse hoje, iria aparecer hoje. Se não for, ele vai dizer não é hoje. Pronto, então essa daqui seria uma fórmula natural, né? Se a gente pudesse escrever assim. Como a gente não pode, então vamos construir a fórmula do jeito correto. Primeira coisa, if, abre parêntese, e aí a primeira condição, né? Eu quero que a fórmula calcule datas, que ela calcule basicamente a diferença entre dias, entre duas datas. Então vamos lá. If, vou usar aqui a minha primeira date between, não sei se pronuncia assim, mas enfim. E ele já abre aqui os parênteses aqui para me dar a condição, né? O que que eu quero, qual é a data que eu quero que ele calcule entre uma e outra. Então eu quero que ele calcule a vigência final. Então eu vou dar um clique aqui, ó, vigência final, ele já colocou aqui, certo? E vou sair do parêntese aqui, vírgula, e a data agora, now. Então para você utilizar, seria só você pôr o now aqui com dois parênteses. Pronto, então aqui ele já está calculando a data entre o dia final, a vigência final e a data de hoje. Só que você precisa especificar qual é o campo que você quer. Então eu vou dar outra vírgula e vou dizer que eu quero, entre aspas duplas, days. Então eu quero que ele calcule só os dias. Eu não quero que ele calcule mês nem nada disso, não. Eu quero só os dias. Ok, vou fechar o parêntese aqui e vamos para a segunda condição. Essa daqui é a primeira. No caso, se a data final for entre agora e a data final em dias, o que que vai acontecer? Então, a primeira condição, opa, é isso mesmo. Então, se for menor que zero, eu quero que ele diga que está vencido. Então, vencido, entre aspas duplas, tá? Pronto, então essa é a primeira condição. Então eu quero que se a data tiver entre agora e a data, se a data for entre a data de vigência final e agora, ele calcula, e se esse número for menor que zero, apareça vencido, certo? Então, se as datas forem, a data calculada entre essas aqui for zero, vai aparecer vencido. Caso não for, no caso não for menor que zero, vai aparecer outra coisa. Eu vou pôr outro if,
if, abre parêntese, a mesma coisa, certo? Data between, date between, nossa, o teclado não tá me ajudando. Ah, vamos lá. If, date between, e vamos lá. Agora eu vou pegar a vigência final, tá? Tá dando aqui. Pessoal, às vezes o Notion não aparece aqui aqui como eu fiz para clicar e aparecer já direto aqui, tá? Então nesse caso aqui ele não está aparecendo nenhum resultado. Tá? Então, o que você pode fazer é, quando você abre o parêntese aqui, você digita prop, que é uma expressão para você capturar valores dos campos do Notion. Então, prop, aí você vai, depois do prop, você abre um outro parêntese e aspas duplas e coloca o nome do campo, vigência final, e fecha aqui. Aí ele, ó, tá vendo? Ele trocou aquele próprio pelo campo, vigência final. Às vezes acontece isso, pelo menos no meu acontece bastante. Pronto, então eu vou repetir tudo que tá aqui, tá? Ó. Vou fechar aqui o parênteses, vírgula, now, fecha de novo, aspas duplas, days, fecho. E agora a segunda condição. Se for menor ou igual a 60. Então, se for menor ou igual a 60, eu quero que aconteça outra coisa. Então, vou dar uma vírgula, abrir aspas e colocar no prazo. Não, a vencer. A vencer. Pronto. Beleza, já tenho minha outra condição. Agora, vou dar uma vírgula para exibir a condição falsa. Que aqui eu vou pôr só uma. Não vou ter condição, porque se não tiver no número negativo, que for o vencido, e não for menor ou igual a 60, ele vai ter que ser maior que 60. Então, basicamente é isso. Então, eu vou colocar aqui no prazo. Pronto. E aqui eu vou fechar os meus dois parênteses. Sim, pessoal, uma coisa que eu errei aqui no começo, ó, é que eu fechei o parêntese aqui, ó, e ele sempre ia dar esse erro. Lembra que esse parêntese aqui, ó, ele fecha aqui, certo? Então, o primeiro parêntese é aqui e o segundo ele vai fechar aqui, que aqui é uma condição só. Então, lembra só disso, tá bom? Só essa correçãozinha. Pronto, a fórmula tá pronta, eu vou dar um done aqui e tá aqui, ó. Então, tá a vencer. Se eu colocar, se fosse ontem aqui, deixa eu pôr aqui uma data, por exemplo, dia 3. Nossa, não funcionou. Bom que a gente já vê o que deu errado. Se a data de sinal for agora e menor que zero. ah, não, pessoal, eu que estava fazendo errado aqui mesmo. Então aqui tá certinho, ó. Tá vendo? Se for dia 2 do 2, tá vencido. 3 do 2 vencido. 4 a vencer. Daqui a 60 dias vai ser março, abril. Então, dia 4 de abril, 5 de abril, a partir do dia 6, ele já está dando no prazo, que já tem mais de 60 dias. Certo? Então, é isso aí. A fórmula é essa. Espero que eu tenha conseguido explicar de forma simples. Caso não, manda um comentário aí que eu tento explicar de uma outra forma, tá bom? Mas a fórmula é essa. A fórmula é simples, só tem que ter um pouco de cuidado aqui, como eu errei aqui, né? Adicionando parênteses onde não tem. Que vocês têm que levar em consideração que essa daqui é uma fórmula dentro de outra, uma expressão, tá bom? Mas é isso. Qualquer dúvida, tamo junto.